Botafogo contrata jovem promessa do Chelsea e dá histórico chapéu no Santos. O Dinamo Moscou quer 9 milhões de euros, 56,3 milhões de reais, à vista, ou seja, 50% do valor para fechar a venda de Bitelo para o Botafogo, o que o clube alvinegro não concorda. A informação é do canal do Medeiro. Os russos já sinalizaram positivamente a proposta do Botafogo de 18 milhões de euros, 112,6 milhões de reais, mas a forma de pagamento é o entrave. Pelo que o Dinamo exige, o Glorioso já avisou que não aceita fazer negócio. As conversas continuam. O Botafogo segue interessado em Bitelo e tenta diminuir o valor da entrada, que em negociações como essa costumam ser inferior a 30% do total. Além disso, são comuns parcelamentos em até 3 anos. Segundo o GE, o Dinamo Moscou deu um prazo para o Botafogo fechar a negociação. Além disso, segundo o staff de Bitelo, um clube brasileiro e outro do exterior teriam condições de concluir a transação nos termos pedidos pelos russos. Próximo de ser oficializado, David Ricardo está por um documento de ser jogador do Botafogo. É o que aguarda o Ceará para liberar o zagueiro de 22 anos para viajar ao Rio de Janeiro. A informação é do jornalista Vene Casagrande. No X, David Ricardo já foi comunicado que não joga mais pelo Ceará. Ele ficou fora da partida do último fim de semana, contra o Tira. O Botafogo vai pagar 1,8 milhão de dólares, cerca de 11 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos de David Ricardo. Botafogo acerta a contratação histórica de David Washington, do Chelsea, em movimento arrojado que derruba a oferta do Santos. O Botafogo, com sua visão arrojada e ambiciosa, acaba de anunciar a contratação de David Washington, jovem promessa do Chelsea, em uma transação histórica que promete agitar o futebol brasileiro e mundial. Em um movimento estratégico e surpreendente, o alvinegro carioca conseguiu um verdadeiro chapéu no Santos, que havia sido o primeiro a manifestar interesse no atacante. A negociação se desenrola com rapidez e discrição, mas o Botafogo, conhecido por suas jogadas de bastidores e pela capacidade de agregar novos talentos ao seu elenco, não hesitou em ir ao mercado internacional e disputar diretamente com clubes de maior poderio financeiro. David Washington, de apenas 18 anos, é considerado uma das maiores promessas da nova geração do futebol mundial. Seu talento chamou a atenção não só no Chelsea, mas também em diversos clubes ao redor do planeta, com destaque para equipes da Premier League e da La Liga. A transação envolveu uma quantia recorde para os padrões do clube, mas que foi vista como uma jogada estratégica para o futuro. O Chelsea, que há tempos mantém os direitos de David, aceitou ceder o jovem jogador por um valor significativo, que, embora não tenha sido divulgado oficialmente, superou os 50 milhões de reais. Esse valor coloca o Botafogo em uma nova era, com uma visão de futuro mais sólida e competitiva, algo que não se via no clube há décadas. A trajetória de David Washington e o impacto no Botafogo. David Washington é um atacante versátil, capaz de jogar tanto como centroavante quanto mais aberto pelas pontas. Sua habilidade com a bola nos pés, visão de jogo e finalização precisa o tornar um dos principais nomes das categorias de base do Chelsea nos últimos anos. Considerado uma das joias mais promissoras da Inglaterra, o jogador se destacou na última temporada da Premier League Sub-23, além de suas boas atuações nas competições de base da UEFA. Sua chegada ao Botafogo é um marco não apenas pela qualidade do atleta, mas também pelo simbolismo que ela carrega. O alvinegro, tradicionalmente conhecido por revelar e apostar em jogadores jovens, agora recebe um talento de nível internacional, que pode ser a chave para uma nova fase de sucesso. David Washington tem potencial para se tornar o líder de ataque da equipe, agregando velocidade, técnica e muito potencial de crescimento. Além disso, a contratação representa um recado claro para o futebol brasileiro e para o mercado internacional. O Botafogo não está apenas focado em sua recuperação financeira e administrativa, mas também se posiciona como um clube competitivo, disposto a investir em jovens talentos de renome mundial. Para o técnico Luiz Castro, que já demonstrou grande capacidade em trabalhar com jogadores de características similares, a chegada de David pode ser um trunfo tanto para o ataque quanto para o desenvolvimento de um estilo de jogo mais dinâmico e veloz. O chapéu no Santos. Como o Botafogo superou o rival, a disputa pelo jogador entre Botafogo e Santos ganhou contornos de uma verdadeira novela nos bastidores. O Santos, por sua vez, vinha mantendo negociações intensas com o Chelsea, com o objetivo de trazer David para o Brasil em uma transação que parecia certa. Porém, o clube paulista foi pego de surpresa quando o Botafogo, nos últimos dias de negociação, entrou na disputa de maneira agressiva, oferecendo condições melhores tanto ao Chelsea quanto ao próprio jogador, que passou a se interessar pela possibilidade de brilhar em um clube com a estrutura e a torcida do tamanho do Botafogo. O Santos,
com seus problemas financeiros e estruturais, não conseguiu competir com a proposta alvinegra, que ofereceu um projeto mais estruturado para a carreira de David, incluindo o suporte necessário para que ele se desenvolvesse em um ambiente que privilegia as características do futebol ofensivo e rápido, algo que ele demonstrou ter afinidade desde as categorias de base. Em uma reunião tensa, a direção do Chelsea decidiu que o projeto apresentado pelo Botafogo era o mais vantajoso para o futuro de Washington, levando em conta tanto a oportunidade de o jogador ganhar destaque no Brasil quanto a possibilidade de futuramente ser negociado com um clube europeu de maior porte, potencializando o investimento feito pelo clube carioca. O Chelsea, que já está acostumado a ceder seus jogadores para clubes do futebol brasileiro, vê no Botafogo uma chance de estreitar relações com um mercado que, apesar das dificuldades, tem grande potencial. O futuro do Botafogo com David Washington agora. Com David Washington no elenco, o Botafogo se posiciona para disputar não apenas o Campeonato Brasileiro, mas também reforçar suas ambições em competições internacionais. A contratação do jovem atacante é um claro sinal de que o clube busca não só melhorar sua equipe, mas também construir uma base sólida para o futuro, focada no desenvolvimento de talentos que possam representar o clube tanto no cenário nacional quanto internacional. O projeto alvinegro, liderado por uma gestão que visa a recuperação e o crescimento a longo prazo, ganha novo fôlego com essa aquisição. Se a aposta se confirmar em campo, David Washington pode se tornar o nome de uma nova geração de jogadores que carregará as esperanças de um clube que, há muito tempo, almeja voltar a ser protagonista no futebol brasileiro e no continente. Conclusão: uma jogada de mestre em um mercado cada vez mais disputado. O Botafogo deu um verdadeiro golpe de mestre ao garantir a contratação de David Washington, um jogador de alto nível, ainda jovem, com enorme potencial de crescimento. A transação não só fortalece a equipe, mas também sinaliza uma nova era para o clube, que, por meio de um investimento ousado, começa a trilhar um caminho de revalorização e destaque no cenário futebolístico. Com David, o Botafogo finalmente chega ao seu lugar de destaque, desafiando as expectativas e quebrando barreiras, mostrando que pode ser protagonista em um mercado globalizado e competitivo. O futuro parece mais promissor do que nunca para o alvinegro, que, agora, conta com uma das maiores promessas do futebol mundial em suas fileiras. O Botafogo, sem dúvida, acaba de escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória.